Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá aquele joinha maroto para nós, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuito Zoom. Galerinha, na aula de hoje nós vamos resolver um exercício aqui, trabalhando um pouquinho com o circuito RL sem fontes. Peguei esse exercício de uma lista de exercícios. Vamos lá, vamos entender primeiro o que ele quer, né? Primeira coisa, o que ele quer é bem simples. Ele pede para que você calcule a expressão temporal da corrente que está passando pelo indutor, aí logicamente em função do tempo. Tenho ali no cantinho direito um indutor de 2 Henrys e ele quer a expressão temporal, o IL de T, certo? Que é a corrente que está passando ali por esse indutor. E aí você pode até me perguntar, né? Poxa vida, Guilherme, como assim, né? Eu tenho um circuito aqui RL sem fontes. Como assim, sem fontes? Eu estou vendo uma fonte ali no circuito. Não tem um gerador aqui de 40 volts? Pois é, meu filho, tem. Só que presta atenção no seguinte, ó. O nosso circuito aqui, ele tem uma chave, beleza? Tem uma chave aí que vai abrir em T igual a 0. E em T igual a 0 menos, portanto, essa chave ela vai estar fechada, tudo bem? Em T igual a 0 mais para T maior do que 0, passando aí depois de T igual a 0, essa chave ela vai se abrir. E se ela vai se abrir, ela vai desconectar essa fonte aqui do circuito e o circuito resultante que nós vamos obter é um circuito RL sem fontes. Beleza? Essa é a ideia básica aí por trás do problema. E agora, pessoal, e talvez esclareça, né, no exercício fique muito mais claro isso, o porquê que nós temos que fazer a análise em T igual a 0 menos. Eu preciso conhecer, lembra daquela história da condição inicial do meu indutor, no caso, né, e vai valer para o capacitor também? Pois é, a análise em T igual a 0 menos, ela vai me dizer como que o indutor estava antes da perturbação acontecer. No caso aqui, a perturbação que vai obrigar o circuito a mudar de estado é essa chave aqui que vai se abrir. Beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, nós vamos supor que esse circuito em T igual a 0 menos estava operando em regime permanente de corrente contínua, e aí a gente vai poder usar lá o modelinho, o modelo físico, né, que trabalha ali com o indutor operando em regime permanente de corrente contínua, e aí depois a gente vai cair no circuito RL sem fontes e vai obter essa expressão temporal aqui da corrente no indutor. Vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar. Primeira coisa que nós vamos obter, então, fazer aqui é a análise em T igual a 0 menos, porque eu preciso conhecer qual que era o estado inicial do indutor, qual que era a corrente inicial do indutor. Lembra daquela historinha, né? O IL 0 menos é igual ao IL 0 mais, o indutor não permite variações abruptas de corrente. Eu acho que eu já falei isso umas 1000 vezes, não custa nada falar mais uma, repetir isso. Vamos lá, análise aqui em T igual a 0 menos. Como é que estava o circuito antes de T igual a 0? Um pouquinho antes de T igual a 0. Eu falei para você que estava em regime permanente de corrente contínua, e essa chave aqui, ó, ela está abrindo em T igual a 0, então em T igual a 0 menos ela estava fechada. Acho que isso aqui é natural para todo mundo. E o circuito resultante é exatamente esse que vocês estão vendo aqui. E agora, pessoal, mais uma coisa, ó, eu vou apagar esse por hora aqui, esse IL de T, e eu vou colocar aqui para gente o IL no instante 0 menos, que vai ser igual ao IL no instante 0 mais, que é igual à condição inicial do nosso circuitinho, do nosso indutor, né? A corrente inicial do indutor. E eu preciso calcular essa corrente aí, o IL no instante 0 menos. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o circuito, nesse estado, está operando em regime permanente de corrente contínua. E o indutor, ele vira o que, meu filho? O indutor, ele vira um curto-circuito. Eu posso trocar ele aqui, ó, simplesmente por um fio. Vou ligar um fio aqui no lugar do indutor, que é o modelo do indutor operando em regime estacionário, aí, regime de corrente contínua, enfim. Perfeito. Agora eu tenho que calcular essa corrente aí, pessoal. Como é que eu calculo essa corrente? Primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte, ó, que esse comportamento do indutor acabou colocando aquele resistor de 16 ohms em curto. Por quê? Porque é como se o indutor virou um fio, tudo isso que eu tracei para você aí, essa espiral azul, é como se fosse um ponto só do circuito. Em outras palavras, esse resistor aqui, ó, ele se ferrou, coitado. Basicamente é isso que está acontecendo. Esse resistor está curto-circuitado. Ou seja, ter ele aí e não ter no circuito é a mesma coisa. Ele não está fazendo a mínima relevância aí para o circuito. Então eu vou me permitir apagar esse resistor daqui, ó, pelo menos para essa análise em T igual a 0 menos. O resistor de 16 ohms, ele foi para o beleléu. Certo. Beleza, agora como que a gente calcula essa corrente? Pessoal, ficou mais fácil aqui, né? O que eu vou fazer, basicamente? Ó, eu tenho, notem, né, que agora eu tenho dois resistores, 4 ohms e 12 ohms, em paralelo. Se eu descobrir a corrente que está saindo da fonte
de 40 volts ali, ó, eu vou chamar essa corrente de I. Se eu descobrir essa corrente, eu posso aplicar a formulinha do divisor de corrente naquele nó dali de cima. Estou marcando aqui para você o nozinho dali de cima. Notem que essa corrente ela vai se dividir e o IL no instante 0 menos, é a corrente que está passando por esse resistor de 4 ohms aqui. Vamos lá, vamos encontrar a resistência equivalente desse circuito para depois encontrar essa corrente I e depois aplicar a formulinha do divisor de corrente. Pessoal, é bem tranquilo, vamos fazer de cabeça aqui, ó. Esses dois resistores, se vocês observarem, 12 ohms e 4 ohms, está em paralelo. 12 paralelo com 4 vai dar 3, beleza? É bem tranquilo, né? Aqui, só para formalizar, ó, 12 paralelo com 4 ohms, isso aqui vai dar produto pela soma, ó, 12 vezes 4, dividido por 16. E isso aqui dá 12 vezes 4, que dá 48, só fazendo a conta rápida aqui, dividido por 16, isso aqui vai dar 3 ohms. Então, essa associação paralelo aqui dá 3 ohms, e essa associação paralelo está em série com esse resistor de 2 ohms. Ou seja, essa resistência equivalente vai dar 3 mais 2, que é igual a 5 ohms. E aí, pessoal, para calcular a corrente I, vai ficar bem tranquilo, né? Só vou colocar aqui só para formalizar, ó, o REC, que é a resistência equivalente, ela deu quanto? Ela deu 5 ohms. Vou colocar aqui embaixo só para a gente formalizar. Perfeito. E, portanto, né, quem que é a corrente I? A corrente I vai ser igual à tensão da fonte, que é 40, dividido pela soma das resistências, que no caso aí a resistência equivalente é 5, e essa corrente aqui ela deu 8 amperes. 40 dividido por 5. Bem tranquilo, né? Beleza. Então, ó, olhando ali para o circuito, novamente, ó, voltando aqui no nozinho superior ali que eu destaquei para você, o I, eu vou apagar o I aqui e já vou colocar os 8 amperes bem aqui. Perfeito. Agora, usar a fórmula do divisor de corrente é molezinha, né, pessoal? Eu tenho 8 amperes chegando, eu descobri a corrente de entrada, vamos fazer ela aqui embaixo. Eu vou tentar dar uma enquadrada só para conseguir ver o circuito junto. Vamos lá, escrever aqui, ó, quem que é o IL no instante 0 menos? O IL no instante 0 menos, ele vai ser igual a outra resistência, que é por onde não está passando a corrente IL no instante 0 menos, que é igual a 12, isso aqui é 12, dividido pela soma das resistências, que é 12, vou colocar assim por hora, ó, 12 mais 4, isso aqui a gente já fez umas 1000 vezes aqui no curso também, né, pessoal? O divisor de corrente. Vezes a corrente de entrada, que é 8. Vamos lá, então isso aqui deu quanto? Vamos fazer aqui, ó, isso aqui deu... isso aqui é 12 dividido por 16, vezes 8, dá para fazer aqui rapidinho, né, de cabeça. Vamos lá, posso mandar o 16 para casa do capeta com esse 8, vai sobrar um 2 aqui embaixo, esse 2 eu posso cortar ali, vai sobrar 6, isso aqui deu 6 amperes. 6 amperes. E aí, portanto, né, o que eu posso concluir com isso, pessoal? Eu posso concluir que o IL, no instante 0 menos, nossa, que letra horrível, mas vamos fazer um pouquinho melhor aqui, ó. O IL no instante 0 menos, você vai anotando aí comigo, o IL no instante 0 menos é igual ao IL no instante 0 mais. E aí não é muito formal fazer isso, mas eu vou colocar assim, ó, que é genericamente o IL no instante 0. Tá certo? Que é igual a 6 amperes. Ou seja, quem que são esses 6 amperes aqui, pessoal? Esses 6 amperes é a corrente inicial no indutor. Como o indutor estava antes da perturbação que obrigou o circuito a mudar de estado ocorrer. Antes dessa perturbação ocorrer. Está aqui, 6 amperes. Perfeito. Agora, vamos lá. Análise para T maior que 0, vamos assim dizer, né? T0 mais para frente. Vamos fazer aqui, ó. Nessa análise, que é a segunda análise, nós já temos a condição inicial do circuito, que era importante aí para obter a expressão temporal. Nessa análise, notem que essa chavezinha aqui, ela se abriu. Vamos lá. Abro a chave aqui, ó. A chave está aberta e o circuito está nesse estado. E notem agora que esse pedaço aqui do circuito, ó, essa resistência, essa fonte de 40 volts, foram para o beleléu. Está em aberto, então está desconectada do circuito. Eu posso até apagar isso aqui para não confundir a nossa cabeça. Ó. E vejam que fácil que agora o circuito se tornou. E exatamente esse é o objetivo da aula, né, pessoal? Esse novo estado do circuito, o nosso circuito é o que agora? Ó? Esse circuito é um circuito RL sem fontes. É exatamente o que nós estamos estudando. E agora eu estou interessado em obter a expressão temporal desse circuito. E aqui, galera, seguinte, ó, não precisa fazer equação diferencial, não. Você, lembrando aí das aulas passadas, nós já vimos e deduzimos, inclusive, que a equação diferencial, a expressão temporal dessa corrente aí que está passando pelo indutor, ela tem essa forminha aqui, não tem? Ó? Vamos colocar ela aqui, ó. O IL de T,
que é a corrente que está passando pelo indutor, ela tem essa fórmula. Ela é igual a um determinado valor I0 vezes o exponencial de menos t sobre tal, onde tal era L sobre R, e aqui no expoente aparece menos R sobre L, né? Aparece o inverso aqui, ó, porque é menos t sobre tal. Tal é L sobre R, indutância dividido pela resistência, e aqui aparece 1 sobre tal. Então é R sobre L, resistência dividido por indutância. Certo? Beleza, isso aí dado em amperes, né? Posso até colocar aqui a unidade bem rapidinho. Isso aqui é dado em amperes. E uma observação, pessoal, não lembro se eu falei isso aqui na teoria ou não, mas não custa nada ressaltar e eu vou enfatizar isso mais para frente, que é falando um pouquinho do tal. Eu vou colocar o tal aqui, ó. O tal, que é a constante de tempo do circuito, ela é dada aqui por L sobre R, né? Vamos escrever aqui, ó, pela indutância dividido pela resistência, e isso aqui tem a dimensão de segundos, beleza? Porque tá constante de tempo, né? Essa dimensão dessa constante é segundos. Por que é segundos? Faz até sentido pensar, porque se eu olhar para a expressão original, eu posso até substituir isso aqui, né, por 1 sobre tal, ó, esse é menos R sobre L aqui, ó, esse cara aí é 1 sobre tal, o tal ele está dividindo o tempo, né? Então vai ficar menos t sobre tal. E tempo é em segundos, está em segundos. E o tal está em segundos. Quando você corta tempo com tempo, segundo com segundo vai embora, esse número aqui, ó, ele vira um número adimensional. Beleza? Que multiplicado pelo I0, que está aqui, ó, que multiplicado pelo I0, isso aí me dá a dimensão de corrente. O I0 tem dimensão de corrente, e aí o resultado é ampere. Beleza? Tá bom. E aqui só por curiosidade também, ó, o 1 sobre tal, só para a gente deixar bem bonitinho, ó, o 1 sobre tal, se tal tem unidade de segundos, 1 sobre tal tem que ter unidade de segundo a menos 1. 1 sobre tal é R dividido por L aqui. E isso aqui tem a dimensão de segundo a menos 1. Tempo a menos 1. Bom, perfeito. Agora vamos trabalhar no nosso circuito. Vamos voltar aqui para a nossa resolução. Pessoal, olhando para essa fórmula daqui de cima, eu tenho quase tudo dessa fórmula aqui já. O que eu não tenho? Não, vamos ver o que eu tenho primeiro, né? Eu tenho o I0, eu calculei lá na análise em T igual a 0 menos, esse cara vale 6 amperes. Eu tenho a indutância do indutor, que vale 2 henries, é só olhar ali no circuito, e está faltando calcular essa resistência aqui, ó. E a pergunta é, quem é essa resistência? Muitos alunos, eu já vi muita gente errar nisso aqui, e eu já errei muito, eu confesso para você, que ao olhar para o circuito, o cara bate o olho no circuito e fala assim, não, ó, a resistência que está ligada no indutor é essa resistência de 16 ohms aqui. E não é, não é essa resistência que o indutor está enxergando. Então já anota aí no seu caderno a seguinte frase, ó, a resistência que o indutor enxerga é a resistência equivalente, a resistência que vai na fórmula aqui, ó, que é esse R, que vai na formulinha ali do indutor, essa resistência R é a resistência equivalente que os terminais do indutor estão enxergando. Beleza? Então, em outras palavras, ó, se eu pegar aqui os terminais do indutor, estou fazendo uma espiral em azul aí para você no circuito, ó, quem é a resistência equivalente que esses terminais do indutor estão enxergando? Não é o 16 ohms, é essa associação aqui, ó, é a associação entre esses três resistores. Ok? E agora a gente tem que fazer a associação. E é bem simples fazer essa associação, pessoal. Notem que eu tenho dois resistores em série, que está aqui, ó, 12 mais 4 dá 16. E esse 16, ele vai estar em quê com esse outro 16 aqui? Ó? Ele vai estar em paralelo. Portanto, a resistência R que o indutor está enxergando, eu vou colocar aqui, ó, a resistência R que esse indutor está enxergando é 12 mais 4, essa associação, e isso aqui está em paralelo com o outro resistor de 16, e isso aqui vai dar 8 ohms, que é o que a gente acabou de fazer de cabeça, só formalizando aí por meio dos cálculos. Portanto, pessoal, a nossa formulinha aqui para a gente já finalizar o exercício é bem tranquilo, né? Mais tranquilinho, é o primeiro, tem que ser mais tranquilo. Então, o IL de T, que é a corrente que está passando pelo indutor, é igual a I0, que vale 6. Lembra? 6 é a condição inicial ali do nosso circuito. 6 vezes o exponencial de menos R sobre L. E aqui vai ficar assim, né? Ó, menos, que é o 1 sobre tal, né? Menos R sobre L. A resistência é 8, a indutância vai dar quanto? A indutância deu 2.
e isso aqui vezes T. E é claro, né, a gente pode escrever isso aqui mais uma vez só para deixar bonitinho. Então o IL de T, quanto que ele vai dar aqui? Você já deve ter escrevido isso no seu caderno, né? 6 vezes E elevado a menos 4T. Menos 4T. E só lembrando que isso aqui é uma corrente e a corrente ela é dada em amperes. Fechou? O exercício está feito aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários que eu respondo sempre com muito prazer. Um abraço e fiquem todos com Deus.